Tov Haverim, vamos aqui com a nossa sétima e última parte da porção da Parashá HaShavua de Hukat, tá? Estamos aqui no capítulo 21, no versículo 21, tá? No livro de Bamidbar, em hebraico, em português é Números, tá? Então vamos aqui fazer a leitura do versículo 21. No decorrer aqui da leitura vamos trazendo, dentro do contexto original aqui, tá? A sua interpretação com os comentários aqui de Rashi, tá? Diz assim, ó, Vaishilá Israel Malachim, ou seja, enviou mensageiros, né? Israel enviou mensageiros. El Sihon Melech Emori, ou seja, a Sihon, rei dos Emoritas, Lemor, dizendo. Então, o primeiro versículo aqui da nossa porção fala-se assim, que Israel enviou mensageiros ao rei ali dos Emori, tá? E o que ele disse, né? Como diz Lemor, dizendo a eles, ele disse assim, ó, deixe-me passar pela sua terra, não me virarei para nenhum campo ou vinhedo, nem beberei água da fonte. Nós andaremos ao longo da estrada do rei, até que atravessemos a sua fronteira. Similarmente, quando Moshe, né, envia ali também Malachim, né, Melachim, mensageiros, tá? A quem? A Edom, ele também fala para Edom sobre o mesmo contexto aqui, que eles não se desviariam nem para a direita nem para a esquerda, que nenhum dos campos, ele não passaria por nenhum dos campos, não beberia a água deles, e que eles iam pelo caminho ali do rei. Nós trazemos isso também na porção anterior, tá? E aqui ele fala também para Shihon, né, rei dos Emoritas ali. Só que a resposta de Shihon é diferente, olha o que diz o versículo 23. Mas Shihon não permitiu que Israel passasse por suas fronteiras. Shihon reuniu todo o seu povo e saiu para o deserto em direção a Israel. Ele veio para Iatsá e lutou contra Israel. Diferente de Edom, né, que Edom até falou negativamente, reuniu seu deserto, mas eles não chegaram a lutar contra Israel. Agora já Shihon aqui, ele além de falar negativamente, ele prepara o exército e luta contra Israel. Tá? O versículo 24 diz assim, ó, Israel o abateu com a espada, conquistou a sua terra de Anon a Yavok, né, que é o rio, né, até os descendentes de Amon, porque a fronteira dos descendentes de Amon era forte, tá? Então nós vemos aqui que Israel luta contra Shihon ali, o seu exército, ele vence, né? E eles tomam ali, conquistam suas terras desde Anon até o rio, né? O rio Yavok ali, tá? E fala aqui algo interessante, assim, diz assim, ó, porque as fronteiras dos descendentes de Amon eram fortes, tá? Rashi ele fala assim, qual era a sua força? A advertência de Deus que lhes disse, não os hostilizem, tá? Isso aqui tá no Midrash aqui de Agadá. Então, o Rashi traz aqui justamente a força que fala assim, né? As fronteiras dos descendentes de Amon, eles eram fortes, ou seja, o Rashi ele fala que era a advertência de Deus. Ele diz, não os hostilizem, tá? Continuando aqui. Versículo 25 diz assim, Israel tomou todas essas cidades e o povo de Israel se estabeleceu em toda a cidade dos Emoritas, em Heshbon, em todas as suas aldeias. Então Israel lutou contra Shihon, o derrotou e tomou posse de todas as suas cidades. Tá? 26. Pois Heshbon era a cidade de Shihon, rei dos Emoritas, e ele havia lutado contra o primeiro rei de Moab, apoderando-se de todas as suas terras, de sua mão, indo tão longe até Arnon. Então, esse Shihon, rei aqui dos Emoritas, ele já havia lutado contra o rei de Moab e obteve êxito, e tomou as terras. O que Israel fez aqui nada mais é do que tomar posse de cidades e de terras a qual já não era de Shihon, que ele havia tomado já de Moab. Tá? 27. Com relação a isso, os poetas diriam, venham a Heshbon, seja ela construída e estabelecida, como a cidade de Shihon. Pois fogo saiu de Heshbon, uma chama da cidade de Shihon, ela consumiu Ar de Moab, os donos dos lugares altos de Arnon.
Ai de você, Moabe! Vocês estão perdidos, povo de Quemosh. Ele entregou seus filhos como refugiados e suas filhas como prisioneiras a Shihon Dei, rei dos Emoritas. Seu reinado foi destruído a partir de Heshbon. Ele foi removido a partir de Divon. Nós os assolamos até Nofar, que é perto de Medivá. Ou seja, aqui a Torá ela interrompe a narrativa, ela fala de um canto que se ouve quando Shihon, o rei ali dos Emoritas, tomou Moabe, né? Pôs fogo ali, né? Saiu de Heshbon, pôs fogo ali em Heshbon, consumiu tudo ali. E então foi levantado um cântico sobre essa conquista, tá? Então nós vemos aqui que na verdade ele havia tomado Moab. Israel simplesmente tomou dele, porque ele já tinha tomado do rei anterior, tá? Aí diz assim, ó, o versículo 31. Israel estabeleceu na terra dos Emoritas, Moshe enviou homens para espiar Iazer, e eles capturaram suas aldeias, expulsando os Emoritas que viviam ali. Então eles retornaram e se dirigiram para o norte em direção a Baxã. Og, o rei de Baxã, veio em direção a eles com todo o seu povo para guerrear em Edrei. Ou seja, Moshe ainda enviou mais mensageiros ali, né, a Iazer, sobre ali algumas aldeias, né, algumas pequenas cidades ali, ainda dos Emoritas, e esses ainda tomaram esse restante de cidade. Até que eles chegaram, até, né, foram em direção ali a Baxã. E Og, o rei de Baxã, veio em direção a eles com todo o seu povo para guerrear em Edrei, tá? Aí daqui, pessoal, nós temos só mais alguns versículos aqui, tá? E nós entramos justamente na questão de Og, tá? Og, o rei de Baxã, ele era um gigante, tá? Eu vou ler o versículo aqui 34, aí nós já começamos aqui. O versículo 34 diz assim, ó: Vaiomer Hashin el Moshe el Tirá oto kil veidecha natati oto. Ou seja, falou Deus a Moshe, tirar oto, não tenha medo, né? Que beiadeja, pois eu dei, né? Pois eu dei na sua mão, né? Natati oto, pois eu dei ele na sua mão, tá? Falou para, ou seja, Deus fala para Moisés não ter medo, pois Og, o rei de Baxã, o gigante, eu o quê? Que beiadeja natati oto, porque eu dei ele na tua mão. Aí você pergunta, tá? Moshe enfrentou ali Shihon, rei de Baxã, todo o seu exército, não falou nada para Deus, não aparentemente não tinha medo, tomou ali sua cidade, ainda enviou o mensageiro ali Etzá, tomou o restante das aldeias dos Emoritas, porque agora perante Og, né, o rei ali de Baxã, ele temeu, tá? Se vocês lembram lá atrás, quando teve aquela guerra, né, dos 5 reis contra os 4 reis ali, que tomaram, né, ali Sodoma e Amorá, né, Sodoma e Gomorra, e diz assim o texto lá em Gênesis, que veio um mensageiro, né, Gênesis 14, 13, que veio ali um mensageiro e falou para Abraão que o sobrinho dele, Ló, havia sido cativo no meio daquela guerra e estava, né, cativo por eles ali, tá? Esse mensageiro, a Torá, o Midrash, fala que na verdade era justamente Og. Og era descendente dos gigantes, tá? Lá de Gênesis. E ele veio avisar a Abraão. Quando nós lemos lá nos comentários de Rashi em Gênesis, ele fala que na verdade Og queria avisar a Abraão, não com boa intenção, mas que ele fosse morto, tá? Então o que acontece aqui? Moshe já sabendo disso, Moisés sabendo disso, ele ficou com medo, por quê? Porque poderia haver algum mérito em Og, justamente por causa disso que ele fez a Abraão, informando sobre o sequestro do seu filho Ló.
Por isso Deus vem falar para ele, Ki beyadecha natati oto. Eu dei ele na tua mão. Você não precisa se preocupar com o mérito dele, tá? E vem aqui justamente os versículos finais para nós lermos aqui, tá? Deus fala, né? Oto. Ve'et ko amo, ve'et artso, né? Ve'asita lo, ou seja, bem como todo o seu povo e toda a sua terra, tá? Você fará a ele mesmo o que fez. A quem? A Shihon, rei dos Emoritas, que vivia em Heshbon, tá? Ou seja, Deus fala para Moshe não ter medo, porque ele tinha dado ele na sua mão, assim como o teu povo, todo o teu povo. E para ele iria fazer justamente o que ele fez a Shihon, o rei, né, de Heshbon ali dos Emoritas. O Talmud aqui, no Tratado de Berahot, na página 54b, se não me falha a memória, tá? Nos conta um relato interessante. Diz assim que Og era um gigante. E quando ele viu o acampamento de Israel, o que ele fez? Diz que ele pegou uma montanha e suspendeu para atacar no acampamento. Tá? Isso lá no tratado do Talmud de Berahot, na parte 54a. 54b, desculpa. E diz que ele levantou e colocou sobre sua cabeça para atacar, né? Só que o que acontece? Deus fez com que formigas cavassem um buraco e soltasse e caísse na cabeça dele, tá? E diz que ele tentava tirar, mas ele não conseguia. Nisso Moshe, tá? Quem venceu Og aqui foi justamente Moshe. Diz que Moisés pegou e lançou, né, uma espada ali, uma lança e matou Og, tá? E depois todo o povo foi para cima ali dos demais soldados, tá? Vamos continuar aqui, é só um pouquinho do Talmud aqui para vocês entenderem esse contexto. Então diz assim: eles o abateram bem como seus filhos e todo o seu povo, tá? Nenhum sobrevivente restou, e eles tomaram posse de sua terra. Então, nós vemos aqui justamente que eles conseguiram vencer Og, que o mérito dele por ter ajudado Abraham não era maior do que o mérito agora de Moshe atravessar, né, as terras ali de Og para poder, né, caminhar em direção ali em Eretz Canaã, tá? E nós temos aqui o último versículo, tá? Que começa já justamente no capítulo 22, só para nós encerrarmos aqui. Diz assim, ó: Vai a Bnei Israel ve'ahanu be'alvot, tá? Moav me'avel leiaden irho, tá? Ou seja, Israel viajou justamente ali no campo das planícies de Moabe, tá? Até o lado do Jordão, para onde Ro, ou seja, né, o Jericó, tá? E aqui nós terminamos a nossa sétima e última parte dessa porção de Ruká, tá? Só para nós terminarmos, trazer uma mensagem aqui de todo esse contexto que nós lemos dessa semana, tá? Muitas das vezes nós podemos chegar em situações nas nossas vidas como Moshe chegou aqui. Ele passou por uma situação ali, venceu ali, né, Shihon, o rei de Bashan ali, tomou suas cidades. Só que chegou um determinado situação que ele chegou até Og, ele ficou preocupado que pudesse haver algum mérito lá atrás de uma situação. Aí eu pergunto para mim e para você, quantas das vezes nós chegamos na mesma situação que Moshe? Ficamos preocupados, achamos que nós não temos mérito suficiente para passar por aquele desafio, passar por aquela situação. Não, isso não pode ser para mim, eu não tenho mérito disso. E Deus vem falar para você: que veia derrar, natati oto, eu tenho dado, entregado na tua mão, tá? Entenda, Moshe estava aqui numa missão.
Todos nós temos uma missão na nossa vida. Nós não viemos aqui para esse mundo por acaso. Nós não viemos aqui, como diz um rabino amigo meu, simplesmente para pagar boleto. Não. Isso todo mundo faz. Todo mundo faz. Você veio para cá com uma missão especial. Cada ser humano aqui que nasce, que vem a esse mundo, os sábios nos explicam que muitas das vezes um ser humano ele só nasce nesse mundo para fazer um favor para o outro e depois ele parte, tá? Então muitas das vezes a gente pensa que vir para cá, sei lá, só para trabalhar, pagar boleto, fazer alguma atividade. Não, você tem uma missão muito além disso. É como eu digo, como que você sabe? A Cabala nos explica o seguinte. Como você vai saber o que é a sua missão? Aquilo que é a tua dificuldade, é aquilo que te atrapalha a sua vida toda, aquilo que você tem dificuldade na sua vida toda, ali está a tua missão. O Rebbe de Lubavitch, ele vai mais longe ainda, ele pega e fala assim, se você vê algo no mundo que precisa ser consertado, se Deus permitiu que você visse aquilo, aquilo é o que você precisa fazer. Senão Deus tinha mostrado para uma outra pessoa. Tá? Então a mensagem que eu trago para vocês dessa última parte aqui da nossa porção de Hukat, tá? Que também são os mandamentos que nós não entendemos, muitas vezes nós não entendemos. Analise bem, veja com cuidado aquilo que é de maior dificuldade na sua vida. Aquilo que chegou perante Moshe ali, que Moshe falou agora, não sei se a gente tem mérito para passar por ele. E Deus vai falar para você que você tem mérito. Tá? Então nunca desista. Por mais que pareça ser um gigante na sua frente, esse gigante está com uma montanha mostrando força. Tá? Entenda bem uma coisa. Deus deu ele na tua mão. Deus te deu algo para você fazer. Moshe tinha a missão dele, você tem a sua. E aquilo que na sua frente muitas vezes parece, nossa, isso aqui é muito difícil, é justamente o ponto onde você precisa agora ter emuná e bitahon, fé e confiança, saber que Deus te deu para você passar. Tá? Essa é a mensagem que eu trago para você nessa última parte da porção de Hukat. Tá bom? Lembrando que ela vem primeiro para mim e depois para você. E Deus fala comigo também. Tá bom, meus amigos? Não vamos nos estender mais, tá? Vamos encerrar por aqui. E mais uma vez eu quero agradecer vocês, tá? Por estar conosco aqui, colaborando no desenvolvimento, no crescimento desse canal. Você que é novo, que chegou agora, tá? Se inscreva, deixe um like, compartilhe esse conteúdo, deixe um comentário. Eu gostaria muito de ver o seu comentário do que vocês estão achando, tá? Dessas aulas, se você tem alguma sugestão, tá bom? E assim por diante, vamos continuar aqui trazendo conteúdos, tá? Eu posso dizer para vocês assim, meus amigos, tá? Tudo que eu estou fazendo aqui não é pelo meu mérito, de maneira nenhuma. Como eu falo para você, procure a sua missão. Cada um tem uma missão. Deus me deu essa missão, pois essa é a maneira que eu tenho de passar para vocês aqui. É uma das maneiras, eu vou dizer assim para você, tá? No decorrer aqui da existência dos anos desse canal, nós vamos estar sempre trazendo conteúdo dentro da Torá, dentro do judaísmo, tá? Nesse primeiro instante, eu estou trazendo para vocês a base e o fundamento que é a Torá e a interpretação aqui do comentarista clássico, que é Rashi. Depois nós podemos nos aprofundar, tá? Trazer um pouquinho mais aqui de Midrash, pegar Talmud, páginas de Talmud inteiro para nós aprofundar sobre esse assunto, como foi aqui o Berahot 54b, tá? Perguntas, Maurício, o que é o Kippah, o que é o Tzitz, sabe? Aquelas coisas básicas que muitas das pessoas têm dúvida ainda. Mas eu quero dizer para vocês que primeiro se foque no fundamento, tá? Porque foi justamente o que eu fiz. Torá. Depois eu comecei a estudar um pouquinho de Kabbalah, aí fui dar uma olhada no que era Midrash, Talmud. Então, no decorrer desse canal, nós vamos chegar, tá? Por isso eu peço, comente aqui, deixe sugestões, o que vocês querem ver, tá? Conforme o nosso tempo aqui, nós vamos trazendo mais conteúdo. No demais, meus amigos,
mais uma vez, Bekor Tov, tudo de bom, Atzlahá, sucesso e Parnassá, sustento para todos nós. É o que Deus quer para todos nós que seguimos os seus mandamentos, tá? No demais, nós cremos que Mashiach se revele ainda hoje, que Mashiach se revele hoje, tá? Construa o terceiro Beit HaMikdash, o terceiro templo sagrado, e o serviço volte e possamos estar todos no mundo em paz, sem guerra, sem divisão, tá? E é isso que eu peço todos os dias, que you want Mashiach não. Nós queremos o Mashiach agora, tá bom? No demais, se não, amanhã estaremos aqui novamente com as próximas partes da Parashah Shavua, né, da porção da semana de Balak, também, que é muito bom, tá bom? Todarabá, muito obrigado e Lehitraot. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, amigos. Tchau, tchau.